Boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso Fapancast. Esse episódio foi preparado com muito carinho para vocês. Estamos aqui com um convidado mega especial, que é o Wezer Pacheco. Quem está acompanhando a gente há um tempo, né? Nós tivemos até a gravação do Djaí. Esse é o Wezer, que foi super falado pelo Djaí. Hoje, como tema do nosso episódio, será Aprender Não Tem Idade. Reflexões, filosofia e afeto no grupo de estudos do Projeto 60+. Wezer, gostaria de te desejar boas-vindas, dizer que é um privilégio ter você aqui conosco. Fiquei muito feliz e grata por você ter aceitado esse nosso convite. O Wezer, ele foi um dos professores do Projeto 60+. Ele é doutor em psicologia, é coordenador do curso de psicologia aqui da FAPAN. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho pra gente dessa formação acadêmica dele. E Wezer, comece então se apresentando pro pessoal. Boa noite, Tainara, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Eu não sei se tô com essa bola toda aí que você falou, não, mas foi uma experiência muito rica, a experiência do nosso projeto do grupo de estudos de psicologia e filosofia com a terceira idade, e vai ser bom a gente poder conversar um pouco sobre isso aqui, contar um pouco das histórias, do que a gente fez ali e do crescimento, né, que a gente pôde notar nas pessoas que participaram. Eu mesmo aprendi muito, né, acho que eu mais ganhei do que dei nesse projeto. O Djaí, né, que você citou e que já gravou aí também um podcast, foi uma pessoa assim, muito dinâmica, talvez um dos dois mais frequentes, né, no nosso trabalho, e sempre muito participativo, e ele é uma pessoa que eu vi que cresceu bastante, né, não só em termos de produzir reflexões, mas em termos da interação social, em termos da elaboração de questões afetivas, questões pessoais ali que o grupo proporcionou para ele. Então, eu entendo que uma coisa bacana que o projeto realmente trouxe foi essa oportunidade da partilha de pessoas que às vezes estavam vivendo processos isolados, né? Às vezes vivendo um processo de luto, às vezes vivendo um processo de perda, e as pessoas às vezes estavam mais solitárias e de repente com o trabalho do grupo pôde fazer isso junto, né? Pôde elaborar isso junto. É claro que outras oficinas também são legais, como, por exemplo, tinha uma oficina lá do yoga, né, e tal. Sim. Mas a nossa oficina ela tinha uma particularidade, que é provocar a fala, a discussão e a reflexão. Provocar o pensamento, né? Então, isso era muito bacana, porque muitas vezes as pessoas já estão ali, né, às vezes, por serem idosas, já estão ali com algumas certezas na cabeça, né? Com algumas coisas que já se transformaram em ideias bastante consolidadas. E quando a gente jogou a filosofia, trazia o pensamento dos filósofos, jogava a filosofia no grupo e colocava o povo para debater, para discutir, aí muitas vezes velhas certezas já começavam a ser questionadas e as pessoas começavam a aprender e buscar coisas novas. Então, acho que isso aqui foi o mais interessante ali do grupo. E como que foi sua chegada assim, no projeto? Você recebeu o convite? Já tinha o tema? O que seria trabalhado? Eu falo assim, de ideia central? Ou foi construído em conjunto? Então, na época, o pessoal que estava organizando o projeto, né, o professor Reinaldo, o professor Andréia, né, me chamaram e falaram assim, o que você acha disso? Eu achei a ideia ótima, né? Eu falei, olha, se a gente puder, né, propor um espaço de reflexões. Eu sou o tipo de pessoa, você já foi minha aluna, você sabe, eu sou o tipo de pessoa que gosto de viajar nas reflexões, né? Eu gosto sempre de pensar o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, né? Pensar sobre a nossa temporalidade, né? Pensar sobre o sentido da nossa vida. Então, ali naquele grupo, muitas vezes é até mais estimulante até do que a sala de aula normal, porque o pessoal que estava ali porque queria, não tinha ninguém ali precisando formar em nada, tirar certificado de conclusão de curso nenhum, porque o pessoal estava ali porque queria interagir, queria buscar reflexão, né? Então nós fizemos assim cada dia eu trazia um filósofo, tentava colocar uma ideia básica desse filósofo e jogava o pessoal discutir, né? Eu sempre
voltava uma ideia. Filosofia, philos quer dizer o amigo, e sofia, em grego, é sabedoria. Então, o filósofo é um amigo da sabedoria. Então, eu dizia que ali naquele grupo nós éramos os amigos da sabedoria. Mas, muitas vezes a gente tem experiência de vida, e isso às vezes acontece, né, com pessoas na terceira idade, têm experiência de vida, mas não conseguem transformar isso em sabedoria. Por quê? Porque às vezes não se dispõe a essa reflexão, ao diálogo, a amadurecer certas ideias. Então eu dizia que o nosso desafio ali é transformar a experiência de vida que o pessoal tinha muito. Então a gente tinha pessoas de 84 anos, pessoas de 60 e tantos anos, 70 e tantos anos. Então, muita gente que tinha muita experiência de vida, passado por várias circunstâncias. O desafio ali é transformar essa experiência não só numa história para contar para os seus netos, mas em alguma coisa que pudesse significar uma reflexão sobre o que é a existência humana, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, enfim, né? Qual é que é o sentido disso tudo. Então eu pegava às vezes gente lá de trás, né? Começamos lá com os gregos lá atrás, né? E aí com aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, que é uma ideia que ia lá no oráculo de Delfos, mas que Sócrates transformou isso num princípio de sabedoria, que todo conhecimento é, na verdade, também uma grande aventura de autoconhecimento, né? Você que fez psicologia, né? Fez lá 5 anos, tenho certeza que nesses 5 anos, né, cada vez que você ia lá estudando um novo tema em psicologia, ia também estudando um pouco de si mesmo, né? E é sempre assim, o conhecimento passa sempre pelo autoconhecimento. Então, com isso, eu desafiava o pessoal a gente fazer essa aventura do autoconhecimento, né? E aí foi muito interessante, porque começou a aparecer várias histórias, e eu sempre digo o seguinte, é uma coisa que eu também falo em sala de aula, assim, todo grande pensador, ele tem 3 ou 4 ideias realmente importantes. Mesmo aqueles que escreveram, como Freud escreveu lá, 23 volumes na edição brasileira, esses 23 volumes são, na verdade, traduções de 4 ideias importantes, né? Por exemplo, a ideia de que o ser humano é determinado pelo inconsciente, né? Então, essa é uma ideia fundamental de Freud. O resto é derivação dessa ideia. Claro que não é fácil a gente entender, muitas vezes, a ideia central de um filósofo, e nem é tão fácil também entender as consequências dessa ideia central. Mas eu insisti nisso. Olha, gente, vamos pegar uma ideia central, porque essas pessoas, os filósofos, passaram a vida inteira pensando sobre o que é a vida, sobre como ser melhor, né? Como encontrar o bem, né? O que é o bem, qual o melhor jeito de se viver. Então, essas pessoas, no fundo, ficaram a vida inteira pensando nisso. Então, vamos tentar pegar uma ideia dessas pessoas e colocar aqui, e aí nós passamos por vários autores, desde aí os gregos, né? Passamos aí pela filosofia moderna até a filosofia contemporânea, colocando algumas ideias. E aí a gente tentava fazer de uma maneira assim, às vezes até lúdica, né? Não sei se você participou um dia lá, que nós fizemos um jogo de carta ali. Eu né? acho que isso que foi muito bacana, porque às vezes, a depender do conceito, né, pode ser algo até um pouco difícil mesmo de ser compreendido, mas você sempre trazia essa prática também, né? Assim. A gente tentava motivar o debate e a reflexão às vezes a partir de coisas bem concretas, né? Então, por exemplo, o dia que nós fomos falar sobre Descartes é um filósofo moderno, né, que inventou assim como estratégia para a sua reflexão o que ele chamava de dúvida hiperbólica, que é uma dúvida exagerada. Não vou duvidar de tudo, duvidar que esse microfone existe, que esse copo d'água aqui existe, para ver se eu chego num conhecimento seguro. Então, a ideia do Descartes é, a partir da dúvida, chegar em certezas, né? Chegar em coisas que são realmente seguras para se acreditar. E aí, a partir dessa ideia da dúvida, nós inventamos um jogo, né? Um jogo de cartas, de baralho, né? E que a gente botou todo mundo na roda e fomos fazer o jogo da dúvida. E foi muito divertido tudo isso, né? E aí que vem a questão interessante. No final das contas, tinha gente lá, por exemplo, que detestava a dúvida, mas começou a aprender o valor, vou usar uma palavra filosófica aqui, o valor heurístico da dúvida, ou seja, como a dúvida pode nos levar
a descoberta, a conhecimentos mais amplos, né? E daí por diante nós fomos fazendo várias experiências desse tipo, né? Foi bem uma desconstrução, né? Eu imagino, assim. Quando você disse assim, isso é interessante, pois vou até ver a possibilidade da gente, na hora da edição, colocar algumas fotos para o pessoal ter uma noção, né? De como que acontecia essas oficinas. E eu me recordo que havia essa diferença mesmo de idade, né? Nós tínhamos, assim, idosos de 60, 65, mas tinha também de 60, de 80, se não me engano, a gente já chegou a ter também. Sim. Então, assim, vamos dizer assim, a senso comum, criação, né? Muito diferentes, né? Um pensamento, às vezes, muito rígido, no sentido assim, é assim que você tem que viver, é isso que você tem que ter ali para sua vida, e a pessoa seguia muito aquilo ali. E aí, quando vem, de certa forma, essa possibilidade de pensar diferente, Sim. desconstrói-se muita coisa, né? E o que é interessante, né? Eu acho que isso é um mérito ali do projeto, né? Que quando você coloca as pessoas, e as pessoas se respeitam, as pessoas aprendem a até se estimar bastante, aí essas reflexões, esses debates aconteciam, sim, com muito respeito, muito amor, muita fraternidade, né? Porque a gente tinha ali não apenas pessoas de idades diferentes, né? De origens diferentes, mas pessoas de trajetórias muito Sim. diferentes. Então, a gente tinha no mesmo grupo, tinha uma professora aposentada, tinha uma escritora, tinha também um senhor que era pedreiro, tinha uma outra senhora que trabalhou a vida inteira em cantina de escola, umas coisas assim. Enfim, as mais diferentes ocupações. Sim. E aí é interessante de perceber o seguinte, como cada um tem a sua contribuição para trazer e como o pessoal estava disposto a escutar essa contribuição, né? Porque não interessa com o que a pessoa se ocupa. Às vezes a pessoa está ali na sua oficina ali consertando um carro e ela está ali pensando nas coisas, está escutando o que as pessoas estão falando e ela está fazendo filosofia também, né? De alguma forma é isso que eu desafiava as pessoas a entender que a gente está fazendo filosofia quando a gente começa a fazer certas perguntas, né? E isso começou a aparecer muito. A gente até fez, infelizmente, do ponto de vista técnico, não ficou muito bom, mas no final do primeiro semestre, eu gravei um vídeo com cada uma das pessoas falando assim, qual é a sua filosofia de vida? Olha, né? Só. Do tipo assim, aí alguém veio falar assim, não, minha filosofia de vida é, por exemplo, né, tentar servir a Deus, né? E a gente respeitava, né? Tem gente que faz da religião o seu sentido de viver, né? Sim. Mas outras pessoas, né, tinham outras maneiras de entender a vida. Então foi super interessante. Uma pena que a qualidade técnica do vídeo não ficou muito boa. Acho que agora que a gente tem aqui mais equipamentos aqui na FAPAM, quem sabe a gente não faz isso de novo, né? Porque foi muito interessante. Até eu tenho esse vídeo ainda, só que o som é que não ficou legal, né? Mas cada um falando um pouco sobre a sua filosofia de vida, aquilo que aprendeu na vida, né? E eu acho que isso é super interessante, porque às vezes tem vovozinhas ali, né, que podem deixar isso para os seus netos, né? Pode deixar essas reflexões aí para as gerações que vêm depois. E é isso que a gente tentou estimular aí ao longo aí das nossas oficinas. Né? Outro ponto que eu achei assim, bem interessante, que eu consegui observar, é o local mesmo, né? Por ser uma instituição, uma faculdade, o quanto que para muitos deles, assim, que não tiveram essa oportunidade, enquanto às vezes mais jovens, de fazer um curso mesmo, né? Sim. Seja um curso técnico ou uma graduação, o quanto que eles se sentiam pertencentes, assim, né? Até talvez com uma forma de validação mesmo para a família. Olha, eu estou indo para a faculdade. Sim. E eu me recordo que no início, se não me engano, a gente falava muito de grupo de estudos, né? Sim. Depois você até chegou a falar, não, vamos mudar um pouco isso, veio mais da psicologia, da filosofia. Mas para eles ainda ficavam assim, o que a gente vai fazer lá? A gente precisa levar caderno? Então, assim, e no decorrer das aulas, né, dos encontros, né, porque não eram aulas especificamente. Mas eu passava para casa às vezes, né? Era? O para casa às vezes era muito interessante. Conta pra gente um pouquinho. Por exemplo, teve um para casa que foi muito legal.
Teve um dia que nós fizemos uma reflexão sobre o tempo, sobre a temporalidade, foi muito bacana. Colocamos lá uma música do Caetano, né? O tempo, né? Então foi uma reflexão muito bacana, assim. Aí eu fui e dei um para casa, pessoal. Vocês vão escrever uma carta para vocês com 25 anos. Acho que foi essa a idade. Que bacana! Vocês mesmos com 25 anos. Isso foi muito bacana porque provocou essa reflexão sobre a própria história. Sim. E provocou a partir dessa pergunta: se eu tivesse que dizer hoje, na terceira idade, tivesse que dizer alguma coisa para mim mesmo na juventude, o que eu diria? E apareceu cada coisa bacana, né? Do tipo assim, pessoas, né, dizendo, olha, não esquenta tanto assim, não fique tanto ansioso assim, porque vai dar certo, você vai conseguir e tal. E aí você vê que, na verdade, a pessoa está dizendo para si mesma, nossa, quanto que eu sofri com as minhas ansiedades. Sim, e talvez não precisasse tanto. E aí teve algumas cartas, eu lembro que teve uma que foi muito linda, de uma senhora, né, um comerciante aqui de Pará de Minas, fez uma carta, que ela inclusive gosta de escrever cartas, né? Infelizmente as cartas hoje em dia estão em desuso, né? Mas ela disse que ainda gosta de escrever carta e até de mandar as cartas para as amigas lá. Olha só. Mas aí ela foi escrever uma carta tão bonita, assim, falando coisas tão bacanas. Então o pessoal às vezes até reclamava do para-casa, porque eu dava vários, assim, mas faziam coisas muito bacanas, né? Outro para-casa que eu já dei também, né? Deles anotar, fazer um diário, né? Que a gente tinha um encontro uma semana e vamos ter um encontro na outra semana. Então, eu dava uma folha com todos os dias da semana até o nosso próximo encontro. Você vai anotar em cada um desses dias aí a beleza do dia. O que é a beleza do dia? Nós fizemos uma reflexão sobre Nietzsche, né? Nietzsche, um filósofo, né, que tinha um senso estético muito aguçado, um filósofo muito atormentado, mas que era um artista, era um poeta, e era um filósofo, uma pessoa que entendia que o cultivo da beleza é fundamental para que a gente possa ter uma existência mais serena, uma existência mais gratificante, né? Então a gente tem que estar, inclusive, de olhos atentos, de olhos abertos, né, para a gente perceber, porque às vezes a nossa volta tem muita beleza que a gente às vezes não percebe, né? Sim, com certeza. E aí o para-casa é o seguinte: você vai observar. Todo dia tem uma beleza do seu lado, talvez você não perceba, mas se você tiver isso como para-casa, você vai anotar. E aí eu dei isso como para-casa. Eu lembro que o Djair até fez uma coisa muito bacana, que o Djair, num dos dias lá, do diário de belezas dele lá, ele anotou sobre uma briga de passarinho, que ele falou que ele chegou assim na porta da casa dele, assim, e tinha uns passarinhos brigando, né? Que ele ficou assim, incomodado com aqueles passarinhos, mas que ele foi lá dentro, da hora que ele voltou, os passarinhos e saíram tudo, que ele falou assim, então eu acho que eles então resolveram, se entenderam. E aí, quer dizer, é um jeito bonito também de entender a natureza à nossa volta, né? E eu me recordo que nesse dia eles andaram aqui pela Fapam também, né? Foram no bosque para poder observar. Porque, de fato, é uma situação que, às vezes, no dia a dia, nessa correria, enfim, a gente não tem muito tempo mesmo para parar e observar, né? Observar a natureza, observar o dia. Sim, eu acho até que foi nesse dia mesmo, eu falei para todo mundo pegar o celular. Isso. E todo mundo fotografar alguma coisa, alguma beleza no caminho, né? Exatamente essa coisa, de educar o nosso olhar, educar a nossa sensibilidade para perceber. Aí eu falei, não, vamos dar uma volta aqui, a gente deu uma volta aqui no campus da Fapam e tal. E aí eles tinham que fotografar e depois nós fomos compartilhar, né? O que vocês acharam de interessante, o que não acharam de interessante e tal. E aí foram aparecendo essas coisas. Até um outro dia também que nós andamos aqui, foi um outro dia que nós falamos sobre Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego que ele gostava de ensinar no jardim. Ele tinha realmente um gosto pelo jardim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de planta também, né? Eu moro num sítio.
Então, fazendeiro, viu, gente? Fazendeiro, não. Esqueci de dizer isso. Sou um jardineiro amador, né? Mas cultivar um jardim é uma coisa muito bacana. É uma coisa, por exemplo, que eu aprendi isso muito com o Rubem Alves, né? Lembro do Rubem Alves, o professor, né? O educador, o psicanalista Rubem Alves, né? Que escreveu muitos livros interessantes, né? Ele falava muito sobre isso, sobre a experiência do jardim. E um dia eu tive a oportunidade de ir lá na casa dele e ver o jardim dele. E foi uma coisa muito bacana, assim, foi um encontro muito legal. E eu, que agora também já estou ficando velho, aí eu falei assim, não, eu também quero cultivar o meu jardim, né? E o Epicuro foi um filósofo que tinha um jardim e ensinava filosofia nesse jardim, né? Aí eu propus, né, para o pessoal, vamos então fazer filosofia no jardim, vamos andar pelo jardim e tal, que foi também uma experiência muito, muito interessante, né? Que é o que eu estou te falando, assim, é pegar alguma intuição desse filósofo, pegar alguma ideia desse filósofo, ou às vezes até alguma coisa assim que é do jeito de viver desse filósofo, e vão ver o que isso tem para nos ensinar, né? Por exemplo, nós falamos um dia sobre Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir, você deve saber, o pessoal deve saber também, foi uma precursora do movimento feminista, né? Porque era uma filósofa existencialista, né? Que tinha lá um relacionamento com o Jean-Paul Sartre, outro filósofo existencialista, mas era uma pessoa, por exemplo, que teve uma relação de amor com o Sartre, mas nunca se casou, como ela dizia, do modo burguês, né? Por quê? Porque ela entendia que uma mulher não pode ser propriedade de ninguém, né? E ela é autora da famosa frase, ninguém nasce mulher, a pessoa se torna mulher, né? Sim. O que ela quer dizer é que a pessoa ela vai exercendo a sua feminilidade de uma certa maneira, e em função disso que você pode dizer o que é o feminino, o que é a mulher, né? Isso quer dizer que não existe uma maneira pré-concebida do que é ser mulher, né? Tem diversas maneiras do que é ser mulher. Então, por exemplo, quando nós jogamos essa ideia lá, e eu passei também um vídeo, né, de uma entrevista da Simone de Beauvoir, e tinha um documentário com alguns acontecimentos dos quais ela participou, isso inspira muitas pessoas também, né? Porque aí tivemos a oportunidade de falar sobre essa questão, falar sobre sexo, né? Com as vovozinhas, né? Falar com os vovozinhos. Foi muitas experiências interessantes nesse sentido aí, e que provocaram a reflexão e a desconstrução, às vezes, das certezas, e, como eu acho mais importante, né? Transformar a experiência em sabedoria. Né? E vocês tiveram muitos momentos de socialização também, né? Eu me recordo, se não eram sarais? Saraus. Isso. Saraus. Pois é, e como que era isso? Vocês iam para casa um dos outros? Tinha temas? que eu me recordo de ver vários vídeos de vocês reunidos assim. Sim, era muito bom a gente poder se reunir, né? Porque nos nossos encontros, a gente às vezes cantava, né? A gente às vezes dançava. Teve um encontro que nós fomos falar sobre Jung e a ideia de persona, né? A nossa personalidade, nós somos personagens. Persona, essa palavra, que deu origem à palavra pessoa, tem a ver com uma máscara com a qual as pessoas se apresentavam no teatro, né? Então, o que a gente fez nessa reflexão foi exatamente pensar com qual máscara a gente se apresenta, né? Eu, quando entro na sala de aula, eu visto a máscara de professor, né? Quando eu vou para a clínica, eu visto a minha máscara de psicólogo, né? E daí por diante, a gente coloca uma máscara para se apresentar socialmente, para exercer determinados papéis, né? E o que o Jung falava exatamente como, às vezes, a gente pode ficar escravo dessas máscaras, né? E que a gente precisa, às vezes, aprender a lidar com elas de uma maneira mais autêntica, mais congruente e tudo mais, né? E aí, no dia que nós fomos falar sobre a máscara, sobre persona, estava na época do carnaval, aí nós fizemos um baile de carnaval. Olha só. Isso na sala de aula, aqui na FAPAM, né? Não teve bebida alcoólica, mas teve um baile de carnaval. E aí, cada um fez a sua máscara. Essa que foi a parte interessante, né? Cada um construiu a sua própria máscara,
Depois que cada um com o seu papel, nos colocamos e fizemos aí o nosso baile de carnaval. Mas aí então, aqui a gente às vezes cantava, às vezes até dançava, e aí pensamos em fazer isso então na forma de algum sarau na casa dos participantes, né? E aí fizemos né, com caldos, com vinho, aí podia beber, né, porque era na casa das pessoas. Fizemos com caldo, com vinho, e aí cantamos e tocamos, depois fizemos mais outro, né? E aí fomos fazendo, até que um dia também fizemos uma festa junina. Olha, né? Só! E aí a festa junina, para não ficar muito desvinculado do grupo, né? Do objetivo do grupo, aí eu inventei uma quadrilha filosófica. Né? A marcação era de acordo com os conceitos dos filósofos. Olha né? só! Aí tinha coisa assim, tipo, olha o id, né? E aí as pessoas dançavam, usavam lá o conceito do Freud, do isso, daquela coisa que é inominável, então as pessoas dançavam de qualquer jeito, né? Aí tinha umas marcações assim, aproveitando as ideias dos filósofos, que foi uma coisa muito interessante também, muito, muito bacana. E essa coisa que eu estou te falando, né? A gente... Pessoas com trajetórias de vida muito diferentes e, de repente, ali se encontrando, né? Não só para compartilhar o momento, mas para compartilhar a reflexão, né? A sabedoria. Né? Você falou essa coisa aí de que para muita gente é interessante vir da faculdade, né? Entendi assim, que era o momento de estar estudando na universidade. Né? Aí, quando chegou o final do primeiro ano, aí eu fiz uma formatura. Né? Nós fomos fazendo... Na verdade, é uma formatura simbólica, mas a ideia era que fosse uma formatura. Né? Aí até você ajudou a fazer os canudos, né? Os diplomas, mas a Marisa, que na época era monitora, mas a Daiane, eu acho, fizeram aquele... Como é que chama aquele chapeuzinho? Capelo, fizeram os capelos, aqueles chapeuzinho, né? De formatura. E aí fizemos um chapeuzinho, um capelo para cada um e um canuto, um diploma para cada um. E aí fizemos uma cerimônia de formatura do nosso grupo, né? Tivemos fotos, foi muito interessante. Mas eu me lembro que uma senhora de 84 anos falou assim, meu primeiro diploma na vida vai ser aqui desse grupo, né? Bacana. E foi uma coisa muito emocionante lá, que legal, é isso mesmo, que bom que você está se formando aqui, né? Não é uma graduação, mas é uma possibilidade de estudar, né? de trabalhar. Que ainda existe muito estigma, né? De agora eu sou idoso, a vida é só ficar em casa, deitado, assistindo TV. E aí, hoje a gente está vendo uma realidade totalmente oposta a isso, né? Ainda existe muita vida, muita coisa que pode ser vivenciada, né? Até mesmo nessa questão de estudos. Às vezes, pessoas que retornam para poder realizar uma graduação que sempre teve desejo e antes não pôde, por infinitas questões, né? Por isso que eu realmente torço para que volte o programa, se não tiver esse grupo que tenha algum outro, que realmente provoque as reflexões das pessoas, né? Porque o que acontecia, muita troca também de experiências de vida, né? Como dizia uma senhora que eu conheci há muitos anos, né? A gente vai trocando os dias, né? Porque às vezes na hora da aflição de a gente apoia aquele, depois aquele nos apoia na hora da nossa aflição, e o grupo tinha bastante esse perfil também, né? Teve pessoas que durante o processo, né, passaram por perdas, né? Falecimento na família, aí alguém foi amparar, pessoas que passaram por cirurgias, por processo de tratamento complicado, e aí o grupo também, de alguma forma, fez o amparo, e fez essa coisa de trocar ideias, né? Da gente poder... às vezes tem pessoas, né, que por certas circunstâncias da vida, são obrigadas a morar sozinhos, ou ficam lá muito isoladas, né? Então, por exemplo, me lembro de uma senhora que realmente entendia ali como um espaço terapêutico. Né? E de certa forma era também. Era um espaço terapêutico, né? Também a ideia era um pouco isso também. Né?
fazer da filosofia, porque eu falava de filósofos, mas falava de psicólogos também. Sim. Por exemplo, falava de empatia, né? Inventei também um jogo da empatia. Fizemos um dia lá o jogo da empatia, que a ideia era você tentar adivinhar, acertar, né? Não bem adivinhar, acertar qual era a emoção que a pessoa estava comunicando. Então, eu fazia de um jeito lá que cada um contava uma história para expressar uma emoção, mas não podia falar o nome da emoção. E os outros tinham que tentar acertar qual era a emoção que ele quis passar contando a história. E era muito interessante. É interessante porque a pessoa se abria contando, às vezes, alguma história e falando das suas próprias emoções, e o pessoal também tinha que exercitar essa coisa de compreender a emoção do outro, compreender o que o outro estava sentindo, que é uma coisa até muito importante no exercício da psicologia. Sim. E até depois eu utilizei esse mesmo exercício com a turma de psicologia também. Que bacana. Mas ali naquele grupo foi muito legal, porque o povo realmente desenvolveu bastante essa empatia ali, essa capacidade de compreender a dor, a alegria, o sentimento, as emoções do outro, né? Então nós fizemos esse exercício lá também. Né? Que bacana, Ézer. Foi muito bacana a gente poder escutar todas essas experiências. Eu imagino que para você, agora enquanto coordenador de um curso de psicologia, que a faixa etária dos alunos é uma faixa etária bem mais nova, né? Imagino que para você deve ter sido assim, bem que o oposto, né? Mas como você disse, você quer contar um pouquinho dessa diferença que você conseguiu observar, assim, dos alunos, de certa forma, né, universitários para o uso do projeto? Na verdade, eu já tive alunos mais velhos também, né? Uhum. Mas ali, é como eu te falei, era um grupo um pouco diferente, bastante diferente da sala de aula, porque na sala de aula você tem pessoas mais novas e pessoas que estão ali todos os dias. Uhum. Chega uma hora que a pessoa já está, né, um peso da rotina, do trabalho, daquela coisa. Claro, cada turma também tem a sua dinâmica diferente e sempre aparecem coisas muito interessantes construídas nas turmas também no curso de graduação. Mas aquele outro grupo era diferente porque o grupo estava ali espontaneamente, voluntariamente, né, participando, porque entendia que ali era uma coisa interessante. Inclusive, tem muito caso assim, de gente que falou para outra pessoa e aí a outra pessoa veio porque gostou da história que a outra contou. Né? Agora, eu mesmo é que acho que eu cresci muito. Na verdade, posso dizer aqui para vocês que esse ano eu entro na terceira idade. Esse ano eu faço 60 anos, no final do ano. Então, de certa maneira, foi para mim uma preparação, né, para eu também entrar na terceira idade, para eu também pensar o que eu quero para mim na minha própria terceira idade. Né? E acho que quanto mais a gente puder fazer essas reflexões, né? Inclusive um outro ponto que às vezes alguém pode não gostar muito de tocar nesse assunto, que é uma reflexão sobre a morte também. Sim, né? Sim. Lá no nosso grupo nós tivemos uma reflexão, algumas vezes a reflexão sobre a morte, né? Em que, vamos ser francos, cada dia estamos mais próximos dessa experiência, sim. Todos nós, né? Uns mais, outros menos, mas estamos todos próximos dessa experiência. Então, ter a oportunidade de falar sobre isso, de refletir sobre isso também, foi muito enriquecedor, tanto para o grupo quanto para mim também. Que bacana. Pessoal, estamos chegando ao fim desse nosso episódio. Gostaria de agradecer ao professor Ézer. Ézer, foi muito rica esse compartilhar seu conosco, né? Me fez reviver aqui várias memórias afetivas que eu tive com o grupo, porque, como o Ézer disse, é uma experiência que ela nos atravessa mesmo, né? Sim. Você está ali com outras pessoas, escutando realidades totalmente distintas da sua, então foi um momento de muito crescimento, né? E de encorajamento também, né? Eu vi assim, como que eles se apoiavam, né? Então, sempre traziam, às vezes, um mimo um para o outro, uma ideia, né? E isso é muito bom de ver, essa construção mesmo que o grupo vai fazer em si.
Para finalizar, Ezer, tem algum outro ponto que você gostaria de trazer? Algo que às vezes a gente ainda não comentou, que você gostaria de... Eu só quero agradecer, primeiro, até a oportunidade de agradecer a FAPAM pela oportunidade de participar desse grupo, agradecer as pessoas que participaram, né, os alunos e alunas que participaram, né? Então, você já mencionou o Djaí, mas teve outras tantas pessoas que eram muito assíduos, né? Espero que eles estejam assistindo aí o nosso podcast, né? Mas também dar as boas-vindas aí ao FAPAMcast, né? Eu acho que o importante é isso, a gente encontrar linguagens e encontrar maneiras de atingir as pessoas, de fazer com que as pessoas consigam refletir, consigam pensar e consigam pensar como nós podemos fazer um mundo melhor, né? Com certeza. Então, vida longa aí ao FAPAMcast. Muito obrigada. Muito sucesso no seu trabalho do Paulo, de todo mundo aí. E quem sabe um dia a gente faz também um podcast com os nossos vovozinhos, nossas vovozinhas aqui, né? Para a gente poder trazer também para essa linguagem a experiência, a sabedoria dessas pessoas. Claro. Então, com certeza, iremos trazê-lo sim. Ezer, gostaria de novamente estar te agradecendo por ter aceito o convite, dizer que as portas estão abertas, que você pode retornar quando você se sentir à vontade, talvez trazer outros temas, né? Até mesmo os seus universitários da psicologia, para a gente debater sobre isso, né? Eu acredito que a velhice é algo que a gente precisa falar sobre ela, né? Sim. Nós temos aí... os números, né, não deixam mentir que a população daqui a alguns anos estará mais envelhecida. Então, de fato, né, até mesmo nesse processo de formação acadêmico, nós precisamos ter profissionais que pensem sobre isso, né, porque ainda há muito tabu, né, ainda há muito estigmas. Então, dizer que as portas estão abertas e te agradecer, viu? Muito obrigada. É isso aí, eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao fim desse nosso episódio do podcast. Ficamos por aqui e até mais!